Olá, gente. Sou o Michael, eu trabalho aqui na Day Trade Academy com o Marcelo e eu estou enviando esta retrospectiva para você desde Bogotá. Voei muito longe hoje, eu já estou muito cansado, mas eu não quero deixar de dar para você essa retrospectiva. Então, vamos lá? Os cinco maiores empresas dos Estados Unidos, Apple, Microsoft, Alphabet, que é a empresa mãe da Google, né, Amazon e Facebook, esses cinco todos juntos valem 5,2 trilhões de dólares com T. Caramba, muita gente. É muito dinheiro. Juntos respondem por 17% da capitalização do S&P 500. Né? Cinco empresas 1% do número de total de empresas do S&P 500 respondem por 17% da capitalização. Impressionante. Ações fecharam mais alto na segunda-feira, tentando outra vez ultrapassar o marco de 29 mil, com taxas de juros baixas, a mais empréstimos a consumidores, e a expectativa é que isso vai empurrar lucros mais altos para bancos, que começaram a prestar seus relatórios do quarto trimestre de 2019 nesta semana. Todo mundo está esperando isso. Analistas estão cheios de otimismo devido à economia forte, juros estáveis e crescimento estável de empréstimos. Ações fecharam misturadas na terça-feira. Traders estavam esperando o fechamento do acordo entre os Estados Unidos. Então, só fizeram nada na terça-feira. Na quarta-feira, fecharam mais alto em rumo de volta para recordes de alta com o acordo entre os Estados Unidos e China finalmente assinado. Felicidade e júbilo fizeram com que o Dow ultrapassasse 29 mil pela primeira vez. E o S&P 500 também registrou um novo recorde, quase batendo 3.300 pela primeira vez. S&P 500 ultrapassou 3.300 pela primeira vez na quinta-feira, juntamente com novos altos registrados por outros índices, pois saíram números de fortes vendas de varejo nos Estados Unidos. Quinta viu uma subida de 7,5% no preço de ações de Morgan Stanley. Bom dia para esse banco. Novos altos também foram registrados na sexta-feira em otimismo sobre os lucros divulgados no quarto trimestre e bons sinais da economia chinesa, que agora pode começar a se recuperar da guerra comercial, que agora há trégua. Índices dos Estados Unidos mais altos para a semana. Dow ganhou 2,8%, o S&P 500 subiu 2% e o Nasdaq ganhou 2,3%. Mercados globalmente subiram na segunda-feira, pairando logo abaixo de níveis recordes, esperando o assinar da primeira fase do acordo entre os Estados Unidos e China. Há mais outra fase para vir, né? Pelo menos há duas fases, quer dizer, a primeira fase agora está assinada e agora esperamos segunda fase. Fecharam misturados na terça, as ações globalmente fecharam misturadas na terça-feira, esperando as primeiras divulgações dos resultados do quarto trimestre de 2019. Na Ásia, alguns mercados viram novos recordes, enquanto a bolsa da Europa não se moveram muito. Na quarta-feira, ações mundialmente abaixaram desde os níveis mais altos. Títulos americanos e alemãos também abaixaram, quando a Secretaria da Tesouraria dos Estados Unidos explicou o júbilo do acordo para com a China, dizendo que tarifas em produtos chineses permaneceriam em vigor até completar a segunda fase do acordo. Eu acho inteligente isso, né? Pois os chineses poderiam ficar contentes e decidir demorar o processo todo. É bom incentivo, eu acho inteligente. Ações do mundo voltaram a pressionar altos na quinta-feira, depois da assinatura da primeira fase do acordo entre os Estados Unidos e a China, e subiram a novos recordes na sexta-feira, ajudados por novos números de crescimento chinês, indicando que a segunda maior economia do mundo está se estabilizando. Com este otimismo, todo mundo quer participar. Então, a demanda para ações mundiais está em alta, logicamente empurrando o preço para mais
mais para cima. Mercados europeus mais altos para semana. Mercado suíço cresceu 1,9%. Espanha e Itália empataram para pior performance, mas ainda assim foi positivo, só subindo 0,5%, mas assim não foi negativo, né? A Rússia ganhou 2,3% e Istambul ganhou 2,4%. Das Américas, os mercados ficaram misturados. Para a semana, a Bolsa Mexicana ganhou 2,6%. Bovespa também ganhou 2,6% depois de algumas semanas decepcionantes, né? Parabéns, Brasil. Recuperando-se, né? Santiago perdeu 2,4%. Mercados da Ásia, por maior parte, mais altos. Coreia do Sul e Austrália ganharam 2%. China e as Filipinas, os únicos mercados que foram negativos, perdendo 0,5% e 0,7%, respectivamente. Bitcoin, de acordo com as analistas de JP Morgan Chase, o banco de investimentos, interesse institucional está crescendo em institucional, agora vai poder entrar mais dinheiro. Né? Está crescendo em contratos que têm a ver com Bitcoin. Há muito interesse no lançamento por CME Group de opções de Bitcoin. Agora pode exercer estas opções. Agora, opções, gente. Né? Você quer alavancagem? Então procura com futuros. Né? Especialmente nós aqui na Day Trading Academy, nós podemos ensinar a negociar os futuros, ensinar desde zero. Essas opções são bastante complicadas. Dá para entender, dá, né? Mas se quiser alavancagem, futuros tem. E melhor. Aparentemente há uma conferência sobre Bitcoin em Coreia do Norte. Interessante. Será alguém quer ir comigo para a Coreia do Norte? Acho que não. As Nações Unidas está avisando que assistir esta conferência talvez seja uma violação de sanções econômicas. Então, cuidado aí. Se você está querendo visitar nesta conferência na linda Coreia do Norte, acho que não, né? Bitcoin ganhou muito esta semana de novo, subindo 3,7% para 8.876 dólares e 87 centavos por moedinha digital. O déficit fiscal dos Estados Unidos excedeu $1 trilhão em 2019 pela primeira vez desde 2012 e gastos estão aumentando. Agora, o presidente Trump ele disse que a razão por tudo isso, e claro que todo mundo que está do lado dele não está muito feliz com ele sobre essa dívida, né? Todo esse gasto, mas tem deixado, especialmente os 8 anos anteriores e mais anos antes disso, deixou o militar em situação precária, né? Então ele teve que investir muito e esperamos que no segundo mandato do presidente Trump que ele vai estar ajeitando, começar. Cara, é homem de negócios, né? Então ele já sabe dessas coisas de dívida e tudo, sabe que precisa investir primeiro e depois pode, né, fechar a torneira um pouquinho, né? Pepe não, Trump, fecha a torneira aí. Pelo ano fiscal corrente, que já começou em outubro de 2019, já está 357 bilhões de dólares abaixo de zero, né? Endividado. Já para esse ano, que é um acréscimo de endividamento de 11,7% desde o ano passado, quer dizer, em comparação com o ano passado. A dívida nacional dos Estados Unidos está por volta de 23,2 trilhões por aí. Mas quem está contando, né? 23 trilhões de dólares. Caramba, gente. Em 2018, os maiores bancos dos Estados Unidos lucraram mais de 120 bilhões de dólares, um novo alto. Esperamos os números de 2019, que analistas projetam ser ainda melhores. Dentro de uma semana, esperamos os relatórios dos maiores 6 bancos dos Estados Unidos para o quarto trimestre. Depois de 3 cortes na taxa de juros pela Reserva Federal, a expectativa é para bons lucros. Agora, se os bancos saírem com um miss, né, que se eles não atingirem, se não alcançarem os lucros previstos, aí pode haver uma queda nos preços de ações, mas a gente tem que só esperar para isso, né? A libra esterlina do Reino Unido tem caído 0,6% logo abaixo do marco de $1,30 para cada libra. Um corte nos juros pelo Banco da Inglaterra é provável mais tarde este mês se a atividade econômica não aumentar. A inflação está numa baixa de 3 anos. Se der para encerrar toda essa incerteza de Brexit no fim de janeiro,
talvez a economia possa começar a encontrar um chão duro para poder crescer novamente, estabelecer uma base e crescer dali. Os Estados Unidos cancelou a designação de China como manipulador de moeda. Interessante isso, né? Eu acho que isso faz parte das negociações. China disse que não, vocês vamos concordar, vamos assinar esse acordo, mas vocês têm que nos tirar dessa lista de manipulador de moeda, que quando todo mundo sabe que é assim que eles fazem. Então vamos ver, né? Os Estados Unidos está tirando eles dessa lista, mas está pensando, ó, se comportem, tá? Como parte das negociações de comércio, a China tem prometido a não desvalorizar o yuan, moeda deles, né? E vai publicar mudanças na taxa de câmbio, em vez de fazer segredo e ninguém sabe, né? Interessante, vamos ver se cumpre mesmo. Investidores continuam a apreciar títulos de governos da zona do euro. Há novas ofertas por fundos em Itália e a Bélgica, e um dia depois que a Espanha também viu demanda recorde. Em janeiro, títulos foram oferecidos também por Irlanda, Portugal, França e Cipro também. Apesar de baixos rendimentos, demanda está alta. Então, tudo bem. Cipro? Sério? Né? Você confia? Então, tudo bem. México está mantendo secretos alguns dados das suas negociações de petróleo para se proteger contra especuladores que querem pular a bordo com a informação e mover o preço de maneira drástica, né? Então, o México é secreto. Esta política está sendo implementada com prazo, por enquanto, de 5 anos. Talvez depois eles vão contar os segredos, talvez não, a gente não sabe, né? Petróleo bruto mais baixo esta semana de novo, os Estados Unidos baixou 1% para 58 dólares e 54 centavos por barril. Brent internacional caiu 0,4% para 64 dólares e 85 centavinhos por barril de petróleo. Se quiser comprar barril de petróleo, não esqueça de trazer esses 85 centavos também. Um motivo para carros elétricos é que os componentes metais de conversores catalíticos estão ficando cada vez mais raros e, portanto, caros, né? Ródio, cujo uso principal é em conversores catalíticos, está 5 vezes mais caro que ouro, tendo subido 45% só este mês. 45%. Está no seu preço mais alto desde 2008. Regras de emissões de carbono para automóveis não serão relaxados, eu creio, né? A tendência é para regras mais estringentes. Então, Ródio agora está indo rumo a um novo recorde, além de 8.700 dólares por onça. Caramba, vê aí se tem Ródio no seu quintal, né? Seria uma fortuna. Ouro ultrapassou o marco de 1.600 dólares pela primeira vez em quase 7 anos, semana passada, depois dos ataques iranianos por mísseis contra bases em Iraque, onde estavam hospedados os soldados dos Estados Unidos. Esta semana, ouro se estabilizou um pouco mais baixo que aqueles níveis altos. Ouro perdeu 0,3% essa semana para 1.557 dólares por onça, e prata perdeu 0,4% para 18 dólares e 10 centavinhos. Milhares de manifestantes têm se reunido nos últimos 4 dias em várias cidades de Irã. Muitos protestos aconteceram por volta de universidades, mesma coisa que está acontecendo aqui em Colômbia, né? Por volta das universidades, agora para razões completamente diferentes, né? Mas os protestos, as manifestações só aqui começam dia 21. Então, eu já estarei no Brasil, né? Mas no Irã, a escala das manifestações contra o governo é difícil estimar, pois o governo não quer divulgar as reportagens, e reportagens independentes são bastante restritas, mas estão pingando por aí, saindo vídeos destas manifestações. As últimas manifestações contra o governo resultaram depois que um avião ucraniano cheio de passageiros iranianos foi atingido e caiu, matando todos. Irã disse que não é culpa dos Estados Unidos, ou ninguém sabe por que esse avião caiu, acho que foi falha de motor. Finalmente foi revelado que realmente foi Irã mesmo que atingiu, que atirou e derrubou esse avião, e todo mundo está chateado com o governo por aí. Eu acho bom, né? Pois preciso trocar esse governo
que só está fazendo mal para o povo. O primeiro-ministro Medvedev da Rússia, falando em trocar o governo, gente, caramba, o que aconteceu essa semana? Medvedev da Rússia anunciou que o governo inteiro está para se demitir. Foi totalmente inesperado, aconteceu logo depois que o presidente Putin entregou seu discurso anual do Estado da União. Ele pronunciou algumas mudanças que, crê ele, a Rússia precisa efetuar, e a resignação em massa foi em resposta a isso, em tese, para que as mudanças possam vir a acontecer. Então, Putin aceitou o gesto, agradeceu os ministros do governo pelo seu trabalho e pediu que eles funcionassem como um governo interino, cuidado das funções até que possa ser formulado um novo governo, juntamente com uma mudança à Constituição. Caramba, que mudança, né? O ruble, moeda da Rússia, caiu nas notícias. Então, economicamente, pessoas estão pensando, incerteza. A gente não sabe como é que vai ser, ninguém sabe, só Putin mesmo. Líderes de sindicatos colombianos têm avisado que manifestações contra as políticas sociais e econômicas de presidente Duque serão retomadas este ano com ainda mais intensidade. Dia 21, marca no seu calendário por aí. O vídeo taxista, né? Então, ele que sabe. A aprovação para presidente Piñera de Chile tem abaixado até somente 6%. Você acha ruim nos Estados Unidos que o presidente Trump tem entre 45% e 55% de aprovação? 6% de aprovação, gente, né? Isto em meio de manifestações contra elitismo e desigualdade. Menos 50% de chilenos agora creem que a democracia no país está funcionando. Não está funcionando, não. Na opinião do Secretaria Mnuchin da Tesouraria dos Estados Unidos, as dificuldades de Boeing baixarão o PIB por até 0,5%. Analistas estimavam o PIB dos Estados Unidos para 2020 em 2,5% para 3%. Então, porém, provavelmente ficará mais perto de 2,5% devido às dificuldades da Boeing com o seu 737 MAX. Será mesmo que tem tanta influência? Uma empresa só? Ouvi esta semana que o projeto é de recodificar todo o software do avião. Começar de zero. Caramba, né? A economia alemã cresceu por somente 0,6% em 2019. É o ritmo mais fraco desde 2013 e muito abaixo dos 1,5% postado em 2018. Exportadores alemães enfrentaram todos os desafios das disputas de comércio mundial. Talvez este ano seja melhor, com os acordos já assinados e outros em andamento. Ainda assim, a economia alemã está oficialmente em expansão, né? Apesar de todas essas notícias ruins, seu 10º ano é o período mais comprido de crescimento desde a reunificação alemã em 1990. 60, que é isso? 1990, a reunificação de Alemanha Leste, Oeste. Novas construções de casas nos Estados Unidos aumentaram a um alto de 13 anos em dezembro. Baixa taxa de hipotecas tem ajudado a situação. Essas novas construções que pareciam ser diminuindo faz alguns meses, quando todo mundo estava falando em recessão e tudo isso, mas agora está voltando, né? Esta atividade econômica ajudará a apoiar a maior expansão econômica dos Estados Unidos, que deve ser o início em junho de 2009, né? Agora indo em 11 anos esta expansão. E incrível, né? Irã está sendo atingido por sanções econômicas e quedas em vendas de petróleo. Vendas têm caído desde 2,8 milhões de barris por dia. 2,8 milhões de barris por dia vendidos em maio de 2018, né? E agora menos de 0,4 milhões de barris por dia. Incrível que tenha perdido toda essa produção ou essas vendas, né? A expectativa é que a economia iraniana caia ainda mais em recessão este ano fiscal. O encolhimento foi por 4,6% neste último ano fiscal e a contração é projetado a piorar até 7,2% este ano. Irã não gosta de sanções econômicas, então comporta-se. Para de matar e atacar pessoas, né? E apoderar-se de navios de petróleo que não são seus.
caramba, né? Para de fazer isso e vai tirar todas essas sanções econômicas, né? Deixa o povo, caramba, esse governo, não sei, parece que é só o governo religioso que quer isso, o povo agora chama o governo de mentiroso e manifesta-se contra o mesmo, correndo o risco de vida, né? Mas tomara que eles possam ver a sua própria revolução, né? Junto com, e liberdade junto com Hong Kong. Em contraste, o PIB da China cresceu por 6,1% este ano, ou ano passado, menor nível desde 1990. Cresceu, mas foi o menor nível. Foi um ritmo de crescimento menos que já desejado, mas se encaixou dentro das projeções dos analistas. Porém, alguns analistas creem que o crescimento verdadeiro foi muito menor. Né? A China tem a tendência de relatar o que o governo acha que outros querem ver. Né? Eu nunca ouvi falar de Chow Tai Fook joalheria. Né? Vocês? Talvez vocês, né? Chow Tai Fook joalheria, mas é a segunda mais valorosa cadeia de joalheria do mundo. Aí eu não sei, né? Por que isso? Por que isso é importante? Porque está para fechar 15 das suas lojas em Hong Kong. É um sinal de que varejistas principais estão maquinando uma fugida desta economia ao passo que as manifestações contra a China continuem. BlackRock, que é o maior gerenciador de riqueza particular no mundo, controlando 7,4 trilhões de dólares para seus clientes, que é 24% mais alto que ano passado, crescimento, teve um aumento de 40,3% de seus lucros para o quarto trimestre. Caramba! Novos registros perante o governo de Califórnia de carros Tesla, fato que se presume correlacionado com vendas, caiu 46% no quarto trimestre. Qual a razão para a queda? Um fator, sem dúvida, é que os incentivos de créditos de impostos estão terminando. Né? Você compra esse carro elétrico, ou você instala painéis ou placas solares, né? O governo vai pagar, né, uma boa porção desse preço. Assim o carro sai mais em conta. Né? Só que estão terminando esses programas de incentivo. A alta tecnologia nos Estados Unidos continua a crescer, apesar de crescente supervisão regulatória. Alphabet, de que Google faz grande parte, né? Agora é a quarta empresa dos Estados Unidos a alcançar o marco de $1 trilhão de capitalização, seguindo Apple, Microsoft e Amazon. Junta-se com o clube, né? Depois de 1 ano e meio, finalmente os Estados Unidos e a China assinaram a primeira fase do acordo de comércio. Haverá alguns cortes em tarifas e China prometeu comprar 200 bilhões de dólares de produtos e serviços americanos ao longo dos próximos 2 anos. China também concordou em efetuar algumas mudanças estruturais, especialmente no que se refere à propriedade intelectual. Para de roubar esse negócio, China. Desenvolva sua própria propriedade intelectual. E a gente não vai roubar, entendeu? Muitas tarifas existentes sobre bilhões de dólares de produtos chineses entrando nos Estados Unidos provavelmente ficarão em vigor até depois da eleição presidencial dos Estados Unidos, esse novembro desse ano. Abaixamentos dessas tarifas dependem-se no cumprimento da China para com os termos desta primeira fase do acordo. Né? Você quer que a gente tire essas sanções ou tarifas, então sigam os termos do acordo. Samsung e Microsoft estão incluindo tecnologia Push to Talk, ou aperte para falar, no novo aparelho Galaxy X ou Galaxy 10 Cover Pro. Eu não tenho visto, mas é um smartphone que vai usar um botão para emular um rádio walkie-talkie over... Não sei, mas eu gosto de ter. Né? Seria bom. Seria bastante útil, né? Especialmente para o mercado de trabalhadores em equipes tipo primeiros socorros, emergências, construções, tudo isso. Né? Seria legal isso. Microsoft está planejando o lançamento de um fundo de $1 bilhão para encorajar a redução de emissões de carbono. A empresa toda, Microsoft, promete ser carbono não neutro, carbono negativo até o ano 2030.
Não somente isso, mas um projeto que até 2050 acho que terá removido um tanto suficiente de carbono para reconciliar todas as emissões de carbono e consumo de energia desde a fundação de Microsoft em 1975. Eu duvido, eu duvido, mas boa tentativa por aí. Apple tem implementado tantos minerais na fabricação de seus iPhones que gostaria de reciclar. Está para lançar um novo robô chamado Daisy, que é capaz de reciclar 200 iPhones por hora, né? Vários, assim, os quanto? Três ou quatro por minuto seria isso, né? Extraindo 14 minerais, lítio incluso, não queremos jogar isso no lixo, né? Apple vai implementar esses minerais extraídos na fabricação dos seus novos iPhones e eles querem ser o que é chamado closed loop, né? Eles vão pegar os ingredientes, né, os componentes de seus iPhones antigos, né, e usar nos novos. Mais robôs, esta vez em Walmart. O Walmart já tem 350 robôs e vai acrescentar para outros 650, somando 1.000. Né? Esses robôs têm 2 metros de altura, 15 câmeras para escanearem as prateleiras da loja e fazem tarefas que antes demoraram até 2 semanas. Pessoas fazendo o robô conseguem fazer 2 vezes por dia. Né? E nem tem que pagar ele, só ligar na tomada e pronto. O Walmart já possui robôs que lavam o chão, descarregam caminhões e que satisfazem pedidos feitos online. A Aramco da Arábia Saudita resolveu implementar sua opção de vender mais de 450 milhões de ações, aumentando assim o tamanho da sua OPI a um novo recorde de 29,4 bilhões de dólares. Demanda é alta, né? Fazer o quê? O povo está querendo, então a gente vai vender mais, né? Já que eles querem gastar o dinheiro, tudo bem. Já era o maior OPI da história em dezembro, quando venderam 3 bilhões de dólares de ações, ou 3 bilhões de ações, né? Cerca de 8, eu esqueci quanto foi o preço de cada uma ação dessas aqui. Mas levantaram eu acho que foram 8 dólares por aí, 8 dólares e 38 centavos, pois levantaram tipo 24 bilhões de dólares. E agora estão vendendo mais 450 milhões de ações e aumentando o preço para novo recorde de 29,4 bilhões de dólares. Interessante que ele participar está por aí. Coisas não são tão boas com a montadora Nissan, japonês, né? Parece que o corpo executivo vai se divorciar de Renault, a montadora Renault, mais provável depois da fuga de executivo Carlos Ghosn de Japão em dezembro. Não é coisa boa não, né? Pessoas por dentro dizem que tal ação romperia qualquer cooperação existente entre as duas firmas, Nissan e Renault, e que vai mudar o corpo executivo da Nissan. Ok, não estão se dando bem, tem que fazer alguma coisa, né? Mas esta é a época de consolidação de firmas, né? Montadoras estão ficando maiores, né? Por acumular outras firmas, né? Com outras especialidades. Né? Não é hora de divorciar-se, não. Um rompimento vai deixar essas duas empresas pequenas demais para concorrerem, mas eu acredito que outras empresas grandes conglomerações vão logo pegar essas duas firmas, Nissan e Renault. Conhece AirPods de Apple, né? Meus filhos têm, se coloca aqui de Bluetooth, né? Aqueles brancos, parece que é cotonete que caiu do seu ouvido. Mas muita gente gosta, né? As vendas aumentaram 100% ano tras ano em 2019 para quase 60 milhões de exemplares vendidos. AirPods respondem por quase 50% de vendas globais de fones sem fio. Xiaomi e Samsung estão segundo e terceiro lugar com som 10% cada. Né? Isto é participação no mercado, as cópias, né? Que não são AirPods. Assim meus filhos, tem que ser AirPod,
que ser AirPods? AirPods ganhou 71% dos ingressos do mercado global de fones totalmente sem fio. A Apple espera manter esta dominação do mercado ao longo dos próximos 5 anos, pelo menos. Investimentos em energia verde nos Estados Unidos aumentaram em 2019 28% em comparação com 2018, mas analistas eles esperam que este aumento continue, não esperam que este aumento continue, pelo menos ao mesmo ritmo, pois muitos incentivos financeiros, como falamos com a Tesla, né, do governo, estão vencendo e houve uma corrida para participar antes que acabou a oportunidade. Lógico que venderam muito este ano, mas ano que vem, próximo ano, acho que vai baixar esta participação. Nas ilhas Filipinas, dezenas de milhares de pessoas estão sendo evacuadas da área de perigo de uma erupção vulcânica só uns 65 quilômetros ao sul da capital, Manila. Também sofreram 144 terremotos que podem indicar uma continuação de atividade vulcânica. Austrália, poxa, ruim, né? A Austrália está avaliando o impacto financeiro da crise dos fogos. A medida de confiança do consumidor tem caído ao menor nível em 4 anos. Eu não sei porque os fogos afetam a confiança do consumidor. Não sei, nestes últimos meses os fogos têm destruído mais de 2.000 casas e queimado mais de 10 milhões de hectares. Incrível. O presidente Trump pediu e pelo menos o Reino Unido e a França e a Alemanha têm respondido oficialmente acusando o Irã de violar os termos do acordo nuclear de 2015. Foi quase um tabu vocalizar esta opinião, mas o fato restou que o imperador estava nu. Não tem roupa não, e o presidente Trump nunca gostou desta farsa, então ele resolveu falar a verdade. Como o Irã já estivesse em situação financeira difícil, esta ação de reconhecimento oficial do descumprimento do acordo resultará em reimposição de ainda mais sanções econômicas das Nações Unidas e Irã. Acorda-se! Estas tinham sido aliviadas contanto que Irã cumprisse com os termos do acordo, que claro que não cumpriram, né? O mundo está endividado. Em 2019, a dívida ultrapassou o recorde anual anterior do ano inteiro de 2016, depois de só demorou 9 meses para igualar o recorde anterior de um ano inteiro, entendeu? O rácio de dívida comparado ao PIB do mundo está atualmente em 322%. Mercados categorizados como desenvolvidos respondem por mais de 59% deste total. Então, em vez de dívida 322% maior que a produção, em mercados desenvolvidos a dívida é 383% maior que produção. Caramba! Em mercados emergentes, o número é menor, porém ainda preocupante. Imagine, só para colocar em termos que nós entendemos, imagine se sua renda anual é 50 mil reais. Seu endividamento, então, seria em 191.500 reais. Né? Vai demorar quanto tempo você pagar toda essa dívida? Né? Esse número não pode... Se parar a dívida, o problema é que está acumulando mais e mais e mais cada ano. Esse número não pode continuar a crescer sem o mundo um dia enfrentar consequências drásticas. Teria que rebacar esse tanto anualmente. É esse tanto que está sendo acrescentado à dívida mundial anualmente. Incrível. China tem o maior endividamento do mundo sob desenvolvimento. A taxa de nascimento da China, né? A China está em apuros aí com o endividamento. Taxa de nascimento na China tem caído ao seu menor nível desde sua fundação comunista em 1949. Por que nós nos preocupamos com taxa de nascimento na China? É porque anos tras anos da política de casais poderem ter somente um filho tem resultado na situação que há muito mais idosos, a faixa etária que mais cresce, que bebês nascendo e jovens se preparando para funcionar a economia que vai ter que logo cuidar dos idosos depois de não poderem ser mais produtivos, entendeu?
é mais uma falha evidente de chamado planejamento central. Isso que sempre falei em socialismo e comunismo. Depois de criar o primeiro casal, Deus mandou-os a serem frutíferos e multipliquem-se. Parece que ele tem a melhor ideia, né? Tem razão. E, por sinal, é divertido também. Bom, divirtem-se, que tenham uma boa semana, uma semana lucrativa, vai detonando aquela dívida, ok? Né? Eu vou para o Amazonas, quem sabe eu vou fazer próximo relatório, próxima retrospectiva no Rio Amazonas para vocês. Até semana que vem. Tchau.